Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à semana 8 de inglês. Essa é a nossa última semana do ano letivo 2020. A gente vai falar sobre a diferença entre o futuro com will e o futuro com going to, que foram as duas últimas matérias que a gente viu, né, nas 2 semanas anteriores de inglês. Essa é a nossa apresentação de slides, diferenças entre will e going to. Recapitulando, futuro com will. Will you marry me? Casa comigo? Você casará comigo? It won't be nice. Isso não será bom. Mom will stay with you, darling. A mamãe vai ficar com você, querido. Ou a mamãe ficará com você, querido. Então, olha como que a gente usa o futuro com will. A gente usa um sujeito, mom, o auxiliar will, mais o verbo stay. Como que a gente faz a negativa? Will not stay ou won't, mais a forma base do verbo, stay, ou como está aí no segundo exemplo, be, né? Will not be ou won't be. E a interrogativa, eu coloco will antes do sujeito. Will mais sujeito, mais o verbo na sua forma base, tá vendo? Igualzinho a gente faz com o do e o does no presente e com o did no passado, né? Coloca o auxiliar antes do sujeito, tudo bem? A diferença do will para esses outros auxiliares que eu mencionei agora é que o will a gente usa inclusive na afirmativa, né? Will stay, porque se a gente dissesse só stay, a frase estaria no presente e não no futuro, beleza? Recapitulando o futuro com going to, que foi a nossa matéria da semana 7. Bob and Nick are going to love this song. Bob e Nick amarão esta música, irão amar esta música. Is Mary going to come? A Mary virá? A Mary vem, vai vir? I'm not going to study anymore. Eu não estudarei mais. Então, eu tenho aí o going to na afirmativa, na negativa e na interrogativa, né? Então, Bob and Nick é o sujeito. Are, verbo to be no simple present, mais a forma fixa, going to, mais o verbo principal, love. Are going to love. Para passar para interrogativa, o que eu vou fazer? Vou pegar o verbo to be e colocar antes do sujeito. Igualzinho a gente faz com todas as interrogativas com verbo to be, né? Lá no simple present e lá no simple past. A gente coloca o verbo to be antes do sujeito. Is Mary going to come? E na negativa, o not vem no verbo to be. O verbo to be funciona como nosso auxiliar aqui no going to, né? I'm not going to study anymore. Beleza? Então, isso foi para relembrar as estruturas que a gente aprendeu nas semanas anteriores de will e going to. Agora a gente passa a falar das diferenças. As diferenças entre will e going to, elas são diferenças de sentido e elas são tendências de uso. A gente vai ver que, geralmente, com determinado sentido, a gente usa will. E com determinado outro sentido, a gente usa o going to. Então, é isso que a gente vai ver. Os falantes de língua inglesa tendem a usar o will em determinados contextos e tendem a usar o going to em outros determinados contextos, tudo bem? Então, são tendências. Isso significa que, se você falar will no lugar do going to, num país de língua inglesa, ninguém vai te entender? Não, não é isso. É só que, geralmente, eles não usam com esse sentido, né? Isso, gramaticalmente, segundo a norma culta da língua inglesa, seria inadequado, tudo bem? Então, a gente vai ver quais são essas diferenças de sentido, quais são essas tendências de uso, né, dessas duas formas de futuro. Então, olha lá, a primeira diferença, para predições futuras. Então, eu vou prever o futuro. Vou prever o futuro, eu posso usar will ou posso usar going to, porque todas as duas formas de futuro são usadas para prever o futuro. O que eu preciso saber? Eu tenho alguma evidência para fazer essa previsão
Então, por exemplo, você vai assistir a previsão do tempo na TV, eles têm evidências de que vai chover ou de que vai fazer frio, eles estudaram, né? Está vindo uma frente fria ou tem nuvens escuras no céu e etc. Então, tem uma evidência de que vai chover. Então, com evidência, going to. Ou não tenho nenhuma evidência, estou prevendo o futuro aqui, mas é no achismo, da minha cabeça. Então, eu vou usar will, predição futura, sem evidência. Então, olha lá os exemplos que aparecem aqui para gente. Sem evidência, eu vou usar will. I think they will win the game. Eu acho que eles vencerão o jogo. Olha aqui, ó, é achismo. Ó. Eu acho que eles vencerão. Não tem nenhuma evidência. Estou torcendo para eles. Ou estou sentindo que eles vão vencer. Então, eu acho que eles vencerão o jogo. Vou usar will. I think they will win the game. Previsão futura com evidência. Going to. She studied a lot. She is going to pass the test. Ela estudou muito. Ela passará no exame. Então, eu estou prevendo que ela vai passar no exame, no futuro. É uma previsão do futuro, mas eu tenho uma evidência. Ela estudou muito. Então, eu posso falar com mais certeza que ela vai passar porque ela estudou muito, percebe? Tem uma evidência. Outra diferença entre will e going to, na hora de falar sobre intenções futuras. Intenções futuras sem planejamento, geralmente a gente usa will. Então, olha lá. Do you want to watch a movie? Você quer assistir um filme? All right, I will go with you to the cinema. Você acabou de ser convidado para ir no cinema. Aí você fala, tá bom, eu vou no cinema com você. Então, você vai usar will. Por quê? Porque é uma decisão espontânea. Você acabou de decidir. Você não planejou ir ao cinema com antecedência. Você foi convidada e aceitou espontaneamente, sem planejamento. Tudo bem? Então, intenção futura sem planejamento. Eu irei ao cinema com você. Agora, intenção futura com planejamento, aí a gente vai usar o going to. Por exemplo, I'm going to the beach in July. And you? Eu irei para a praia em julho. E você? Então, olha lá, eu planejei com antecedência o que eu vou fazer nas minhas férias de julho. Percebe? Então, teve planejamento. Então, eu vou usar going to. Tudo bem, pessoal? Então, resumindo, com going to, eu vou usar quando eu tiver planejamento e evidência. Ou seja, se teve planejamento e tem evidência, é uma certeza maior que vai acontecer no futuro. Com will, é uma certeza menor. Por quê? Porque ou não tem evidência ou não tem planejamento. Decidiu na hora. Ou falou no achismo. Olha só o que a gente usa comumente com will. Probably, provavelmente. Perhaps, talvez. Definitely, definitivamente. I think, eu acho. A gente usa essas expressões por quê? Exatamente porque não tem evidência ou não teve planejamento, né? Então, é só da nossa cabeça. Ou foi decidido na hora. Exercícios semelhantes aos que vocês vão ter para fazer lá no Moodle. Fill in the blanks in the future. Preencha os espaços em branco no futuro. Using will or going to. Usando will ou going to. And the verb in parentheses. E os verbos entre parênteses. Então, olha lá, a primeira. I don't know them, but I think they stay together. Então, o verbo é stay, eu não os conheço, mas eu acho que eles, verbo ficar, juntos. Então, eles ficarão juntos, já que eu vou colocar no futuro, né? Eu acho que eles ficarão juntos. Eu não conheço, quer dizer, eu não tenho nenhuma evidência. Eu acho, o que eu vou usar aqui? Will ou going to? Vou usar will. Will stay together. Tudo bem? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma evidência. Eu não conheço as pessoas. E eu acho, da minha cabeça. Beleza? Segundo, wait for me. I told you last week I drive for you. Espere por mim. Eu disse a você semana passada que eu dirigirei para você. Olha lá, verbo drive, dirigir. Eu dirigirei para você. Vou colocar no futuro. Tem planejamento? Tem.
Eu já te falei desde a semana passada e eu vou dirigir para você, ó. Então, se teve planejamento, eu vou usar going to. Como que eu uso going to? Preciso do verbo to be no simple present. Com esse sujeito I, eu vou usar am, is ou are. Am mais going to, mais o verbo principal drive. I am going to drive for you. Beleza, meu povo? Então, vocês vão ter que fazer isso nos exercícios. Decidir se vocês vão completar no futuro com will ou no futuro com going to. Outros exercícios. Help me with these dishes, please. Me ajude com essa louça, por favor. Ou, I was planning to study now, but okay, I wash it for you. Então, olha lá. Ah, eu estava planejando estudar agora, mas tudo bem, eu lavarei a louça para você. Então, como que eu vou colocar esse lavarei aqui? Eu vou usar o futuro com will ou eu vou usar o futuro com going to? Tem planejamento ou é uma decisão espontânea? Estava planejando estudar, mas vai lavar a louça, ou seja, decidiu agora, é uma decisão espontânea. Então, vai ficar I will wash it for you. A outra frase, the temperature is dropping very quickly. A temperatura está caindo muito rapidamente. It snow tomorrow. Snow, nevar, amanhã. Então, eu estou querendo dizer aqui, nevará amanhã, no futuro, em inglês. Eu vou fazer esse futuro com will ou com going to? Eu tenho alguma evidência de que vai nevar amanhã? Ele deu uma evidência. A temperatura está caindo muito rapidamente. Então, eu vou usar going to. Como que eu vou usar going to com esse sujeito? It. É terceira pessoa do singular. Então, como que eu vou usar o verbo to be aqui? Is. It is going to snow. It is going to snow tomorrow. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que vocês vão fazer nos exercícios lá no Moodle. Essas são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Muitos beijos e abraços, kisses and hugs. Happy holidays, boas férias para vocês. And see you soon. Vejo vocês em breve, logo quando a gente começar o ano letivo de 2021. Quem ainda vai ficar mais um pouquinho com a gente para fazer as avaliações finais, chega aqui e vamos juntos, tá? Quem já terminou, boas férias, tudo de bom. A gente se vê logo depois das férias, em abril, tá bom? Um beijão bem grande. Espero que tenha sido produtivo esse ano, né? Nessa situação tão diferente, né? Para todos nós. Mas espero que tenha sido produtivo. Beijo, até mais.